Começa agora Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, para enfatizar ações da entidade e fomentar a cultura. Produção ICPA, edição Natiele Drese. Eine gute Radiosendung. Boa audição. O ICPA nasceu da necessidade de preservar a história de Agudo, de ser uma estrutura capaz de enaltecer, de projetar e de ser o depositário de dados, de documentos, de objetos, da memória de nosso povo, do povo que constituiu a colônia Santo Ângelo, que constituiu o município de Agudo. Mas não só isso. O ICPA nasceu também para ser hoje, passados mais de 40 anos, uma estrutura qualificada que mostra Agudo e mostra a germanidade do centro do estado do Rio Grande do Sul, da colônia Santo Ângelo, como um suporte da cultura da própria região centro do estado. Se temos aqui, nesta região, a presença de múltiplas culturas originárias praticamente desaparecidas, percebida apenas em vestígios arqueológicos e em pesquisas. Se aqui tivemos a presença de reduções jesuíticas, se em nossa região temos a presença ítalo-descendente, germano-descendente, afrodescendente, tudo isso completa o cenário cultural. E neste cenário, Agudo se destaca por ter um suporte de germanidade vivo e presente e preservado e que merece o seu apoio. Este é o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, que saúda a sua companhia no Raízes da Germanidade deste domingo, 9 de agosto de 2026. Hoje, Dia dos Pais. Saudamos e homenageamos todos os pais e quiçá todos façam por merecer uma boa homenagem no Dia dos Pais. Isto fazemos com a primeira música do programa. Ein Vater kam und sagte: Freund, ich muss nun leider bald schon gehen. Die Ärzte geben mir noch Wochen und mein Sohn, er ist erst 10. Was soll nun werden mit dem Buben? Könnte er nicht bei dir sein? Du bist mein Freund und er mag dich und bliebe ohne mich allein. Und so bekam ich meinen Jungen, als sein Vater damals ging. Sie war nicht leicht, die Zeit für uns, doch heute sind wir beide durch. Er ist mir wie mein kleiner Bruder, den ich lieb wie einen Sohn. Er wurde bald mein eigenes Kind, auch wenn er mir nicht im Arm wohnt. Was können Kinder denn dafür, wenn sich ihr Schicksal plötzlich kehrt, wenn ihre Wiege nicht den Segen für die Zukunft mitbekam, wenn wir den Weg des Kindes ahnen, müssen wir die Rätsel sehen, wenn Kinderaugen ängstlich fragen, darf die Antwort niemals fehlen. Und so bekam ich meinen Jungen, als sein Vater damals
ging. Sie war nicht leicht, die Zeit für uns, doch heute sind wir beide durch. Er ist mir wie mein kleiner Bruder, den ich lieb wie einen Sohn. Er wurde bald mein eigenes Kind, auch wenn er mir nicht im Arm wohnt. Wenn Eltern gehen, bleibt für das Kind nichts als die Hoffnung und der Tag. Wir wissen, wie wir selber zweifeln, wenn zum Morgen Nacht beginnt. Nur weil wir sind, ist nichts gewonnen. Menschen leben nur auf Zeit und allen Zielen, die wir setzten, fehlt vielleicht die Möglichkeit. Und so bekam ich meinen Jungen, als sein Vater damals ging. Sie war nicht leicht. O Raízes da Germanidade de hoje, que tem a participação do patrocínio das já sabidas empresas Olaria Golds, Cibele Companhia Limitada, Funerária e Marmoraria Persky e Dikov Alimentos, e das associadas Isa Ruth Schmitz e Anélia Dalmayer, e do associado Aldo Alberto Wilhelm, tem hoje uma programação muito peculiar. Nós vamos a reminiscências do próprio acervo do Raízes da Germanidade. Quem acompanha a história de Agudo, notadamente as pessoas mais antigas, sabem que Agudo teve um tiro de guerra, uma força militar criada pela comunidade para dar instrução militar aos filhos dos imigrantes e aqueles que vieram a fazer Agudo existir na primeira metade do século passado. Este tiro de guerra tem documentos que se encontram no acervo do Museu Pastor Rudolf Brauer e também no acervo de livros de pesquisa, livros históricos do próprio Instituto Cultural. Um destes livros é o de Visitas ao Tiro de Guerra, Visitas de Inspeção. Em 1938, o tiro de guerra tinha como comandante o tenente Olímpio José Rodrigues. Naquele ano, em 10 de outubro, o capitão Cândido José Siqueira, então capitão inspetor do tiro de guerra, fez visita a esta guarnição, fazendo referências elogiosas à existência desta instituição militar. Por que isto é importante lembrar um fato que aconteceu há quase 100 anos atrás? É importante para firmar-nos de que nós temos uma história para contar. Agudo tem uma história viva que já tem um centenário. Como entidades que Agudo tem que são centenárias, as duas paróquias de igreja, a católica e a luterana, e o Hospital Agudo, que tem 108 anos, pois lá em 1938 o tiro de guerra era pujante. Fundado por uma associação de moradores aqui da então Vila Agudo e que compõe uma diretoria zelosa pela administração dos valores militares e cívicos. O que escreveu o inspetor Cândido José Siqueira? Vamos ouvir. O tiro de guerra 678 é mais do que uma escola de instrução militar. É uma verdadeira e moderna escola de brasilidade e de civismo. Houvesse algumas escolas, como o tiro de guerra 678, espalhadas pela zona colonial de nosso Interland, referindo-se ao interior, e não teríamos a lamentar que brasileiros de mais de 3 gerações ignorassem a língua portuguesa
e se entendessem exclusivamente na língua de seus avoengos. A língua é o mais forte elo de nacionalidade, e dali o seu acheamento aos sentimentos de patriotismo e de nacionalismo. O tiro de guerra 678 é quase uma caserna. O tenente Rodrigues não cumpre apenas o seu dever de instrutor. As suas inteligentes iniciativas e acentuado patriotismo se refletem na organização perfeita que respiram os menores detalhes deste magnífico educandário cívico-militar. A diretoria da sociedade bem traduz, pelo carinho que dedica a seus encargos, o sentimento dos nossos neopatrícios, cuja preocupação constante é de se tornarem bons brasileiros. Nossa visita ao tiro de guerra 678 nos dá confiança no futuro, a que atingirá nossa pátria, pelo amor que lhe dedicamos seus filhos. E por isso, cumprimento o tenente Olímpio José Rodrigues e a diretoria, felicitando o Brasil pelos serviços honestos e patrióticos que aqui se lhe prestam. Agudo, 10 de outubro de 1938. Além desta menção, o capitão inspetor fez uma outra observação importante, que foi apresentada no programa de 13 de agosto de 2022. E por ser um fato então inusitado e hoje inimaginável pelas circunstâncias, ele merece ser reprisado. Vamos conhecer o que existia em 1938, conforme contado no Raízes da Germanidade, de 13 de agosto de 2022. Agudo já teve um aeroporto. Sim, Agudo teve um aeroporto. Não, evidentemente, um aeroporto como os vemos hoje, mas sim uma pista de pouso. E isto era em contraponto à Restinga Seca, que tinha trilhos de trem. E por que o comandante Cândido José de Siqueira apontou isso em 22 de setembro de 1940? Porque a aviação férrea, então um dos principais meios de deslocamento no Rio Grande do Sul, isso pode ser visto em um mapa que está na Biblioteca Alemã do ICPA, datado de 1939, onde podemos ver que as principais vias eram ferroviárias, pois foi de trem que vieram muitos dos imigrantes que aqui chegaram após o processo de instalação da colônia Santo Ângelo. Dentre os muitos que chegaram a Agudo, passando por Restinga Seca por via ferroviária, está o patriarca da família Breunig, Hugo Karl Breunig, que tem inclusive uma rua em sua homenagem, a rua em que se situa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis. E também do pastor Rudolf Brauer, que, jovem e solteiro, chegou a Agudo por via ferroviária, vindo de Restinga Seca a Agudo de carroça. A importância da ferrovia é realçada em uma parte do comentário de Cândido José Siqueira, o tenente inspecionante. Diz ele: o povo de Agudo ainda não conhece e nem ouviu o silvo estridente da locomotiva, esse fator de progresso de uma geração, e não possui mesmo uma estrada de rodagem compatível com o seu progresso e que satisfaça as suas aspirações e necessidades, mas já conhece a sua população as asas metálicas do Brasil, porque o tenente Olímpio construiu com o povo uma pista de aviação,
a qual tem sido elogiada pelos nossos bravos aviadores que aqui têm vindo trazer o seu abraço de irmão. Nos arquivos de fotos antigas de Agudo, encontra-se pelo menos uma fotografia, temos essa fotografia, em que um avião, claro, de dimensões reduzidas, está taxiado ao lado do lugar onde é o tiro de guerra, onde hoje é a Brigada Militar. Esta pista foi construída onde hoje é a Praça Getúlio Vargas e onde hoje é o Clube Centenário. Ali havia a pista de pouso. Então, se Agudo não tinha trem, tinha precárias estradas, tinha o acesso pelo Rio Jacuí e tinha a pista de pouso para que as asas metálicas pudessem cingrar os ares e pousar em Agudo, trazendo o progresso para a comunidade. O programa Raízes da Germanidade do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo merece a sua companhia e pela qual agradece todos os domingos às 7 da manhã e às 5:30 da tarde. E é viabilizado graças à participação dos associados Isa Ruth Schmitz e Anélia Dahlmeier e Aldo Alberto Wilhelm, e dos patrocinadores, de quem vamos ouvir a mídia agora. Em algum momento poderão ser necessários, e quando isto acontecer, confie em Persky Serviços Funerários. Trâmites de documentos, urnas funerárias, capelas velatórias, translados, cremação, lápides e túmulos. Tudo na Persky. Também pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam a sua residência. Qualidade em produtos, agilidade em serviços, atendimento e negociação. Funerária e Marmoraria Persky, em Agudo. Plantão permanente 559-9622-4283. Dikov Alimentos. Adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e região, e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras da fronteira gaúcha, Dikov Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico e apoia a cultura. Quer qualidade em sua mesa? Rei Arthur. Conheça mais em www.dikov.com.br. Cibele e Companhia Limitada, tradição e experiência, serviço do agro, com conceito regional em serviço de mecânica de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibele e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fone 559-9993-2586. Para construir ou reformar em alvenaria, tijolos. Tijolos Olaria Goltz. Décadas de experiência. Qualidade no produto, agilidade na entrega, facilidade na transação. Tijolos Olaria Goltz. Dá conta do recado. Estrada Municipal Armando Goltz, quase esquina com a Rodovia do Imigrante, em Agudo. Contato 55-999-26-0420. Na quarta-feira passada, 5 de agosto, o município de Cachoeira do Sul, de onde originou Agudo e praticamente 80% de seu território, sim, uma parte, pois, do Arroio Corupá, na parte norte do município, a Nova Boêmia, pertencia a Sobradinho antes de ser Agudo. Completou 206 anos de existência, pois no aniversário de 2022,
o comendador Wetterfahne Mildufener fez um comentário histórico sobre o surgimento de Cachoeira e, dentro de Cachoeira, o surgimento de Agudo, por ter muitas informações históricas. Vamos reapresentar este comentário, pois é absolutamente atual. Foi exatamente no dia 5 de agosto do distante ano de 1820 que ocorreu o desmembramento oficial da então Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, da vila de Rio Pardo. Era instalado, assim, o 5º município do Rio Grande do Sul, tendo sido denominado Vila Nova de São João da Cachoeira, que foi a primeira denominação. Junto ao Arquivo Histórico de Cachoeiro do Sul, existem documentos demonstrando estes fatos, inclusive a ordem dada por Dom João VI, então rei de Portugal, determinando a criação da Vila Nova de São João da Cachoeira. Importante referir que a instalação de Cachoeira foi feita por um português de nascimento, de nome Joaquim Bernardino de Sena Ribeiro da Costa, que era ouvidor geral, corregedor e provedor da comarca de São Pedro e Santa Catarina, que compreendia o que seria hoje o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Era, pois, a maior autoridade da região. Em Cachoeira do Sul, inclusive, existe uma rua com o nome de Joaquim Sena Ribeiro, no bairro Barcelos. O primeiro livro onde consta o relato da instalação, uma espécie de certidão de nascimento de Cachoeira do Sul, com a assinatura de dezenas de moradores da comunidade, encontra-se no Arquivo Histórico do município. Na época, um dos requisitos para a instalação era a eleição de 3 vereadores, que iriam dirigir em conjunto os destinos do município. Dos 3 vereadores, 2 eram portugueses de nascimento, o que mostra a forte presença portuguesa naquela época entre os povoadores do lugar. A história conta que os 3 vereadores fizeram o juramento sobre o livro dos Evangelhos, onde colocaram a mão direita dizendo-se a serviço do rei Dom João VI. Isto aconteceu, como dissemos, em 1820. 2 anos antes da proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, sendo que agora, em 2022, estaremos comemorando os 200 anos desta data tão importante para o nosso país. Foi Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, quem deu o grito que iria separar o Brasil de Portugal. Portanto, como no estado do Rio Grande do Sul existem 497 municípios e Cachoeira do Sul é o 5º mais antigo deles, desmembrando-se de Rio Pardo, vários outros municípios foram criados mediante o desmembramento de Cachoeira do Sul. Um deles é Agudo. Como se sabe, os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil em 1824, instalando-se na região onde hoje é a cidade de São Leopoldo. Na nossa região central do estado, eles chegaram em novembro de 1857, desembarcando na margem esquerda do rio Jacuí, no local ainda hoje conhecido por Cerro Chato. Antes da chegada dos imigrantes alemães, a região era habitada por poceiros de origem luso-brasileira. Inicialmente foi criada a colônia Santo Ângelo, em homenagem ao presidente da província, Ângelo Muniz da Silva Ferraz. E o primeiro diretor da colônia foi Florian von Zurowski, e depois assumiu o posto o barão von Calden, sendo que a partir de 1865 a colônia integrou o primeiro distrito de Cachoeira do Sul,
estendendo-se da margem esquerda do rio Jacuí até a margem direita do rio Botucaraí, divisa com a colônia Germânia, onde hoje é o município de Candelária. Graças ao movimento de suas lideranças, foram surgindo ideias emancipacionistas a partir de 1957, culminando com a criação do município de Agudo no ano de 1959, através da Lei 3.718, de 16 de fevereiro daquele ano. A denominação Agudo foi dada em razão de um morro com esse nome a oeste do município, com 429 metros de altura. O primeiro prefeito do município foi Aldo Luiz Germano Berger, que governou de 1959 a 1963, seguindo-se o prefeito Ildor Max Lozeca. Agudo ficou então, em razão da emancipação de Cachoeira, com uma área de 553,1 quilômetros quadrados, o que representa 0,1994% do estado. Segundo o censo de 2019, a população estimada era de 19.102 habitantes, sendo a maioria moradores da área rural. Hoje é um município pujante, muito voltado à agricultura, ao turismo e à cultura, preservando sua rica história e seus preciosos valores. Raízes da Germanidade e a boa música. Dein Märchenland, das Schaukelpferd, es passt gut auf uns auf. So viele Erinnerungen bleibt in mein Herz gebrannt. Die Tür zum Elternhaus wird nie verschlossen sein, weil die Straße nur nach Hause führt. Und eins versprech ich dir, dass du bei uns willkommen bist. Obrigado, Nacheli Drese, pela edição deste programa, que promete voltar no próximo domingo. Do livro 70 Orações para Encorajar o Viver, de Canísio Maier, editora Santuário, Cores da Humildade. Diante de teu amor, Senhor, eu te peço humildade para pedir desculpas, grandeza para perdoar e coragem para continuar. Senhor, eu te peço sensibilidade para cuidar dos amigos, generosidade para ser um bom amigo e docilidade para acolher novos amigos. Dai-me, Senhor, humildade para sentir tua grandeza e fazei-me ter sensibilidade para viver na generosidade. Dai-me a grandeza dos corajosos e a generosidade das pessoas dóceis. Dai-me a coragem para viver profundamente agradecido e dai-me humildade e docilidade para nunca perder a sensibilidade. Amém.
Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICBA. Volta no próximo domingo, em 2 horários, às 7 da manhã e 5:30 da tarde. Bis am nächsten Sonntag.